Você está preparado? Pastor Eliovaldo Ribeiro. Amém. Que prazer estar com você aqui, querido. Prazer é todo meu. E os ouvintes aqui da NSTV vai ouvir a sua saudação e eu vou fazer algumas perguntas. Pastor, eu não vou dar mole hoje para você não, hein? Amém. Manda ver aí. Manda ver. Fica à vontade. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos que estão nos assistindo agora. Para mim é um prazer enorme poder estar falando, né, testemunhando aí a grandeza que Deus fez na minha vida. Tenho certeza que Deus fez muitas grandezas na vida de muitos de vocês, mas eu quero contar de algo excepcional que aconteceu na minha vida e que eu tenho certeza que vai impactar a sua, e Deus vai mudar a sua vida ainda hoje, em nome de Jesus. Amém. Pastor, não sei se eu falei certo, você é pastor auxiliar da Igreja Batista Sim, Missionária, é isso? Eu sou pastor auxiliar da Igreja Batista Missionária, junto com o pastor Abelardo. Um abraço para ele que está nos assistindo agora, né? E um abraço para todos aí da Batista Missionária. E sou presidente regional da Associação da Convenção Batista Nacional, da Regional Sul. Amém. Um abraço. Bem, além disso, o senhor é o presidente da convenção, é isso? Presidente regional da convenção, da Associação da Convenção Batista Nacional. Tá certo. Então muito bem, você está aqui ouvindo, né? Quem está aqui conosco. E agora eu vou fazer 3 perguntas para o pastor e o pastor vai trazer esse esclarecimento. E com essas perguntas você vai ver Deus trabalhar aqui ainda hoje. Pastor, hoje você é pastor. Mas, obviamente, não faz, nem toda a sua vida você foi pastor, né? Hoje você está servindo a Deus, tem sua vida com Deus. Sim. Uma pergunta, pastor, como que era a sua vida antes de conhecer Jesus? Olha, bispo, na verdade, antes de conhecer Jesus, a minha vida foi bem conturbada, né? Eu estive no fundo do poço, né, no ano de 1981, na cidade de Minas Gerais, numa cidade chamada Matozinhos, onde eu morava, né, eu, meu pai, minha mãe e minhas irmãs. Que bom. Né, então, no ano de 1981, em Minas Gerais, o meu fundo de poço começou nessa época. Eu tinha 7 anos de idade. 7 anos? Eu tinha 7 anos, a minha irmã mais nova tinha 4 anos, né, aí a outra tinha 6, e depois na escala, né, de 9, 10, nós éramos 7 irmãos. Né? E o que aconteceu? Naquela época, o meu pai e minha mãe, eles entraram num desentendimento. E minha mãe resolveu se separar do meu pai. Só que nessa pedida de separação, meu pai disse que concordaria com a separação, mas minha mãe tinha saído de casa junto com a gente. Nós fomos para a casa de uma tia. E aceitaria a separação e tudo mais. E minha mãe voltou junto com a gente. Isso foi numa segunda-feira, no dia 16 de fevereiro de 1981. Então nós estávamos dormindo, minha mãe colocou a gente para dormir, e meu pai apareceu. Meu pai apareceu... Na casa da sua tia? Na casa da minha mãe. Nós voltamos para casa... Ah, você voltou para casa da sua mãe. Exato, certo. Onde nós morávamos, né? E aí meu pai chegou em casa, atirando por todos os lados. Sério? Tirou a vida da minha mãe, tirou a vida Deus. da minha irmã de 14 anos, que era enteada dele, tirou a vida da minha tia, que tinha ido nos visitar aquele dia. Meu pai. Verdade. E você estava onde nesse momento? Nós estávamos no nosso quarto dormindo. E eu fui despertado. Isso já era de uma certa hora? Já era por volta das 22 horas da noite. Né? Então, nós fomos despertados pelo barulho. E eu vi minha mãe sendo morta. Aí você acordou e... Acordei. Meu pai fugiu. Nós levantamos quando deparamos com toda a situação. Né? Todos nós crianças, eu e minhas irmãs. E aí, minha irmã mais velha, depois da que tinha falecido, tinha 12 anos na época, pegou todos nós, 12 anos de idade, né? E a mais nova com 4 anos. Né? Então, pensa a situação que foi. Né? Saímos de uma hora para outra, nós estávamos em casa com toda essa família, e algumas horas depois nós já não tínhamos mais família, não tinha mais ninguém. Não podia contar mais com a minha mãe, nem com meu pai, porque agora ele é um foragido. E passou uma semana, bispo, depois disso, meu pai cometeu suicídio. Uma semana depois veio aquele arrependimento. Exatamente. Meu pai cometeu suicídio. Né? E aí foi uma vida bem conturbada, não foi fácil. Né? Nós fomos morar com um tio que nós não conhecíamos, que era irmão da minha mãe. E não foi fácil. Né? Foi muita dificuldade. A família se destruiu de uma hora para outra. Acabou, né? Se destruiu. Então passávamos muita dificuldade, passamos muita fome naquela época. Então você pensa que tipos de trauma uma criança, né,
Vai carregando, né? Vai carregando. Até o peso, né? Exatamente. O filho do assassino. Exatamente. E às vezes as pessoas fazem uma associação, né? Filho de peixe, peixinho né? Vamos dizer assim. Ou aquele negócio, como é que fala? É porque não tem pai, não tem mãe, né? Começa a fazer aquelas coisas, atribuições às crianças, né? E acaba falando que não tem pai nem mãe. Ele errou aí porque... exatamente, mais ou menos isso, não né? Não tem ninguém... Mais Quer dizer, esses pesos foi tudo sobre a tua vida. Fomos carregando, não só eu como minhas irmãs, no passado tempo. E o que você acha assim... Nossa, pastor, olha, eu lamento, para começar, eu lamento assim, todo esse trauma que você viveu, mas eu preciso te perguntar, o que você fez para sair dessa... Olha, na verdade... Todo esse turbilhão, assim. Bispo, a verdade é o seguinte... Você atribui o quê? O que aconteceu? Olha, a verdade, se passaram os anos, depois um tio meu, que era irmão do meu pai, nos buscou em Minas Gerais, trouxe para São Paulo, nos criou. Isso você já tinha quantos anos? Eu já tinha 11 anos nessa época. Né? Sem estudar, 4 anos depois, sem ir para a escola, sem nada. 2 anos depois, meu tio foi lá e trouxe a gente para São Paulo. Certo. Né? Esse meu tio, quando eu completei 16 anos, ele também veio a falecer num acidente de carro. Então, nessa época aí é um negócio complicado. Foi a hora que eu pendurei a chuteira. Falei, agora desisto, agora eu não quero saber mais. Deixa o vento levar. Né? Não sabia mais o que era, o que eu tinha que fazer da vida, se tinha que continuar, se tinha que parar. Agora, o que na verdade o que aconteceu nesse turbilhão todo é que tinha pessoas orando por mim. Né? Pessoas orando. Então Deus, ele sempre manda pessoas para poder nos direcionar o caminho certo. Então pessoas foram evangelizando, pessoas foram pregando, falando de Jesus para mim. Até que um dia, depois que eu conheci a minha esposa, me casei, não vai dar tempo para contar tudo, uma outra oportunidade, né? Estou escrevendo um livro também, já está pronto. Você vai voltar aqui, já vamos marcar essa data. Falta publicar. Eu só quero saber dessa parte do trauma seu. Então. Aí depois a gente vai falar da parte do sucesso, né? Amém. Então esse trauma, o que acarreta na gente? Acarretou muito trauma, não só para mim, tanto quanto para minhas irmãs. Certo. Muitas brigas, não é para menos. Muitas brigas, até mesmo síndrome do pânico, depressão, vontade de suicídio, tudo isso que você imaginar de ruim, tudo isso passou na sua cabeça. Passou, com certeza passou. Com quantos anos você teve todos esses sentimentos? Olha, a maior parte, a parte mais de um nível maior foi quando a morte do meu tio, 16 anos. Você tinha 16 anos, aí veio o segundo trauma. O segundo trauma, foi quando a coisa piorou mais. Quando o seu tio faleceu, você acabou conhecendo alguma droga, alguma coisa? Sim, conta sim. Desse... Não cheguei a ser viciado, mas cheguei a experimentar drogas. Mas é engraçado que até pro crime Deus não deixou que eu entrasse. Né? Tinha gente orando, tô lembrando. Tinha pessoas orando, né? Qual foi a droga que o senhor conheceu? Olha, eu cheguei a experimentar cocaína. Cocaína? Meu Deus. Exatamente. Cocaína. E o álcool? Álcool, bebi muito. Foi na época de 16 anos em diante que comecei a beber muito. Rapaz. Foi. Como diz o povo aí no mundo, atolou o pé na jaca mesmo. Atolei o pé na jaca, né? Sem porque medo. Sem noção do que viveu, o que era uma vida, na verdade, eu não sabia mais, né? Então, o que o mundo ia oferecendo, a gente ia pegando, né? Agora, o interessante de tudo isso é que muitos livramentos o Senhor me deu, desde essa época, né? E até hoje, né? Deus tem dado esse livramento aí. E você foi se arrastando com essas dores, com esses traumas, com essas bebidas, ou com experimentos, até quando? Até quando, assim, você lembra que isso perdurou? Olha, bispo, durou até o tempo que eu conheci a minha esposa. Nessa época eu bebia ainda, tomava muita bebida alcoólica. Minha esposa me ajudou muito, a Nilza. Tá aí, um beijão aí, é a mulher mais bonita do mundo, né? Não, respeitando aí os pastores concordo, que estão aqui presentes. Não concordo. Não concorda? Com todo respeito, dona Nilza. É a mulher mais bonita. É uma mulher do mundo. bonita. Amém. A mais bonita certamente é a minha. É a sua, né, bispo? É lógico, tá certo. Mas eu vou deixar passar. Amém. É a Hilda? É Nilza. A Nilza, certo. Né? Então aí... E aí você conheceu ela? Conheci ela, foi me ajudando, foi me cobrando, né? Esse cheiro de álcool, esse cheiro de não sei o quê. E eu fui, Deus foi trabalhando na minha vida. Como é bom ter uma mulher, né? Uma mulher que cuida do marido. Exatamente, né? Que maravilha. E ali nisso eu fui deixando. Eu lembro que eu fui uma vez, dá tempo, vou falar rápido. Sim, rapidinho. Como eu deixei o álcool, né? Eu estava na praia, eu sempre ia para a praia e levava as latinhas de cerveja para lá. Eu lembro que eu sentei uma vez e levei 8 latinhas de cerveja. E quando eu abri a primeira, estava amarga. Eita! Estava amarga.
Mas eu você falei, tinha conhecido Jesus, não? Ainda não. Ainda? Ainda não. Deus já começou a trabalhar na minha vida antes mesmo de eu aceitá-lo, recebê-lo como meu Salvador. Então aí, pra mim estava estragado. Peguei e joguei fora com medo das pessoas verem, né? Vergonha, porque na época não é vergonha jogar a bebida fora, né? Meus amigos vão falar o quê? E joguei por baixo da perna. E a segunda, quando eu abri, a segunda. a mesma coisa, ruim. A terceira, ruim. A partir daquele dia nunca mais eu bebi. Para a glória de Deus. Então isso aí já é Deus trabalhando, já tira. A pessoa que está me assistindo agora, que tem problema com álcool, meu querido, Deus ele vai fazendo essas coisas, ele vai tirando esse desejo, vai fazendo a pessoa sentir nojo, né? Do álcool, da droga. E Deus vai trabalhando na vida da pessoa, quando a pessoa dá lugar, né? Quando Deus tem um propósito e você faz a sua parte, que é buscar em oração a presença desse Deus. E foi isso que aconteceu comigo. A partir desse dia nunca mais eu bebi. E mais tarde eu acabei conhecendo a Jesus Cristo. Certo, aí você parou, sentiu aquele nojo porque você estava tendo oração, né? As pessoas Sim, estavam orando por você. sim. Eu já sentia de certa forma. E aí você conheceu Jesus como? Aí foi algo interessante. Deus colocou pessoas, assim como acredito que vocês já tiveram a mesma experiência, para orar por mim e para me evangelizar. Então no trabalho, eu trabalhava como, na época eu era manobrista, então nós fazíamos ali na recepção, fazíamos a recepção do restaurante, pegávamos os carros e levávamos para o estacionamento. Então nesse período, nós ficávamos conversando e tinha uma pessoa que era da Assembleia de Deus, um irmão da Assembleia de Deus. Esse irmão ele sempre me evangelizava, então nós ficávamos na rua ali, sempre falando de Jesus. E ele me ensinando, e eu lendo a Bíblia, e aquelas coisas todas, mas demorou, não foi de fácil também para me converter não, viu? Não foi fácil para me conhecer Jesus não, eu não queria. Né? Ele falava, mas rapaz, você precisa receber Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu falava, mas pra quê? Você já está louvando, você já está lendo a Bíblia, né? E ele sempre falava, rapaz, ele jejuava. Ele sofreu muito, não foi fácil, né? Mas até que um dia na rua, eu não tinha por onde correr, a palavra foi muito forte, e eu falei, eu fiz uma oração antes, bispo. Antes de ir para o trabalho, eu falei, Senhor Jesus, se o Senhor é mesmo quem o meu amigo fala, quem as pessoas falam, o Senhor que é um Deus que traz vida, um Deus que está vivo, permita com que eu te conheça. E aí naquele dia eu fui tocado pelo Espírito Santo, e quando eu cheguei lá no trabalho, ele fez o apelo para mim e eu acabei aceitando Jesus lá ali na mesmo. Igreja, aliás, no trabalho? No trabalho. Nossa, não tem lugar, né, para receber Jesus. Não tem. E aí, a partir daí, daquele dia em diante, isso foi numa sexta-feira, num sábado, no domingo eu fui bater lá na porta da Batista Missionária, onde eu estou até hoje. Nunca mais me desviei, nunca mais larguei Jesus. Faz quanto tempo? Isso foi no ano de 2000. Então estamos chegando a 18 anos. 19 anos, né? 19 anos. 19 anos. 19 anos. Valeu a pena? Com certeza. Com certeza, porque todo ser humano, ele tem altos e baixos, independente da sua classe social. Se ele tem dinheiro, se ele não tem, todo mundo tem um alto e baixo, né? A diferença da pessoa que está debaixo da mão de Deus, sob a proteção de Deus, com a vida entregue nas mãos de Deus, é que ela está no alto, ela está segura nas mãos de Deus. E quando ela tem a parte baixa, ela está garantida também nas mãos do Senhor, né? Agora, a diferença da pessoa aquela pessoa que não tem a sua vida entregue a Jesus, ela também tem esses altos e baixos. Agora a diferença é que ela não sabe a direção, que caminho seguir. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse assim, vamos ler aqui, quero ler para vocês. Posso ler aqui? Dá tempo? Amém? Olha só que Jesus Cristo... Nós temos 6 minutinhos, dá tempo sim. Dá tempo. Então, Jesus disse assim, em João capítulo 8, 12. De novo ele falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. São palavras de Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele é real, ele não é uma mágica, não é uma brincadeira, vamos dizer assim, não é uma invenção. Glória a Deus. Jesus ele está vivo. Então, eu creio. A diferença, bispo, do que aconteceu na minha vida foi esse toque de Jesus Cristo, conhecer a luz que ele diz que é, e a pessoa saber o caminho que deve seguir. Então, o tipo de vida que eu levei, eu não sabia qual caminho seguir. E Jesus ele me mostrou o caminho. Ele diz também que eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através dele. Então, todo ser humano, ele precisa de Jesus Cristo. Como eu falei, independente da classe social,
independente, né, de raça, cor, religião. Ninguém está falando de religião aqui não, estou falando de Jesus Cristo. Sim. Né? Foi Jesus. Nós temos falado desde o início do programa. Amém, glória a Deus. Né? Está na mesma visão. Amém? Então é Ele que muda a nossa vida. Ele que mudou a minha vida, restaurou. Hoje a minha esposa também me ajudando bastante, claro. Um desafio que eu fiz, bispo, contando aqui rápido, eu era muito ruim na matemática. Eu acho que, não sei se foi só eu, né? Mas é uma matéria que me deu dor de cabeça. E eu não sabia, antes de aceitar Jesus, que isso era devido também a traumas que eu tinha passado. Então, até o ensino médio pro fundamental, do fundamental para o médio, eu passei muita dificuldade com matemática, tanto que eu não aprendi, deixei de lado. Falei, eu não quero aprender mais esse negócio. Depois que eu aceitei Jesus, quando eu entendi que Jesus Cristo ele é vida, ele também diz assim, eu sou a vida, né? Aliás, ele diz que vou dar vida e vou dar vida em abundância. Quando eu entendi, João 10:10, né? Dar vida e vida com abundância. Então, quando ele diz dar vida e vida com abundância, eu comecei a entender essas coisas, e dá mesmo. Aí eu falei, peraí, agora eu vou fazer o negócio contrário. Eu vou fazer faculdade que mexa com números. E fui fazer administração para desafiar o diabo agora, para dar uma surra nele, porque ele me castigou aquele tempo todo. Uma resposta. Uma resposta. E me formei, né? Me formei em bacharel em administração, para a glória de Deus. Sou administrador de empresa, sou empresário também. Paralisei a minha empresa agora para poder cuidar de vidas, para poder pregar o Evangelho. Eu creio. Viver por você. Amém. Pastor, eu gostaria que você se despedisse, né, de todos os seus amigos, esposa e parentes. E promete uma coisa para mim? Você volta? Volto. Amém, então, tá. Volto. Tá. Você com 7 anos de idade, que Amém, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Então, como eu tinha falado na quinta-feira passada, a minha infância ela foi bem conturbada, né? Para resumir aqui, para ser mais rápido, eu já tinha contado uma parte, agora eu vou dar uma pincelada. Vai dar um apanhado. Exatamente, né? Então, quando eu tinha 7 anos na cidade de Matosinhos, onde vivíamos eu, meu pai, minha mãe, minhas Matosinhos irmãs. É onde? Matosinhos fica a região metropolitana de Belo Horizonte. Vixe, é mineiro? Sou mineiro. Ô, glória, maravilha. É onde há o queijo, né? A cidade do queijo. Então, aconteceu o quê? Meu pai matou a minha mãe, matou a minha irmã de 14 anos, matou a minha tia, que era irmã da minha mãe, que tinha nos visitar. A primeira vez que nós conhecemos ela naquele dia. E passou uma semana, ele cometeu suicídio. Que loucura, pastor. Depois de todo esse processo, você poderia ser uma pessoa, obviamente, revoltada, até entrar no mundo do crime. Mas você um dia conheceu Jesus. Você lembra quando é que você aceitou Jesus? Olha, bispo, foi no ano de 2000, 99 para 2000. Em 2000 eu me batizei. Né? Inclusive foi uma coisa linda. Batizou eu, minha esposa, né, meus cunhados, né? A minha esposa, meu cunhado, minha cunhada, minhas 2 cunhadas, né? Nós somos em 5 pessoas, né? Agora eu vou fazer uma pergunta, pastor. Tem que fazer, não tem como. Você falou que aceitou Jesus em 99, não é isso? Isso. Depois vindo de todos esses processos de perda, de insucesso à sua vida, nessa parte familiar, uma pergunta que eu quero fazer, eu tenho que fazer ela. Pode fazer. Quando você conheceu Jesus, essas coisas, é claro que você não sofreu uma amnésia, não. E nem tampouco um Alzheimer. Exatamente. Graças a Deus. Exatamente. Mas quando você aceitou Jesus, essas coisas, né, essas dores, elas saíram de dentro de você? Como você falou, bispo, esquecer não vai esquecer nunca mais. Sim. Né? Porque vai ficar gravado para sempre. Porém, Deus ele tirou todo o trauma. Coisa linda aconteceu, um milagre. Deus apagou todo o trauma, né, como eu tinha falado no programa passado. Deus apagou todos os traumas que eu tinha. Né? Tirou a ausência, né? A falta do meu pai e da minha mãe. Deus ele me supriu com a paz que só Ele pode dar, porque um dos atributos de Jesus Cristo é Príncipe da Paz. Sim, esse é o nome dele, né? Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Né? Então Ele dá paz mesmo em meio à tribulação. E Ele disse assim que a paz que Ele dá não é como a que o mundo dá. Né? A paz que o mundo dá é aquela paz que a pessoa espera uma data comemorativa para ela poder sentir paz.
né? Como o carnaval, a pessoa espera o ano todo para ter alegria, né? Para sentir paz naqueles momentos ali que ela está. Então, pastor, uma coisa assim, desculpa te cortar, mas a verdade é uma só. Então o senhor é prova viva que catástrofes, tragédias na vida da pessoa não significa que ela vai... Que é o fim de tudo. Ter o fim da vida dela. Não. Às vezes é um recomeço, né? Com certeza, com Jesus Cristo, bispo, é o recomeço. Né? O próprio Jesus Cristo disse que ele veio dar vida e vida com abundância. Né? Eu quero falar aqui também, para as pessoas que estão nos vendo agora, o pessoal que está nos ouvindo, em João 3, capítulo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu querido e minha querida, vocês que estão me assistindo aí, toda ausência, toda falta, todo trauma que eu passei, eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele é a solução, ele é... Acaba sofrendo. Agora o interessante de tudo isso, que Deus ele é poderoso para apagar essas coisas. Não é uma pasta de mágica, como nós falamos lá no programa passado. Não é Alzheimer, né? Não é Alzheimer, né? Não é uma lavagem cerebral. Tá aqui. O importante é você compreender que nós estamos falando aqui para você entender como que Deus faz as obras, né? Porque hoje você está olhando aí pelo visor, pela tela do seu celular e está nos ouvindo também pela Rádio Show Taboão. Eu quero dizer para você, você está ouvindo o testemunho de um homem que teve um trauma muito forte no passado, né? Que é chato ficar repetindo, mas é importante frisar isso, né? Ele perdeu toda a sua família por causa de um membro da sua família que resolveu tirar a vida dessas pessoas. E, olha, gente, ele teve todas as possibilidades de ser, né, pastor? Sim. Uma pessoa desequilibrada, né? É verdade. Chances eu tive muitas. Como eu falei anteriormente também, mesmo, eu fui criado na periferia, no meio dos traficantes, no meio das drogas. Mesmo assim, Deus ele não permitiu que eu entrasse para o mundo do crime. É verdade. Então, olha só, você que está nos acompanhando, pastor, você mais do que ninguém, eu gostaria que você olhasse para a tela dessa TV, né, e dasse um recado do teu coração, porque você, meu amado, e você, pastor, passou por uma da parte do Senhor. Pastor Elivaldo, dá uma palavra para essas pessoas que estão numa estação difícil. Amém. Olha, bispo, naquela época, saiu no jornal, colocaram lá numa página do jornal, tiraram uma foto minha e das minhas irmãs. Naquela época podia, hoje não pode, né? Mas naquela época tiraram uma foto minha e das minhas irmãs e escreveram assim: as crianças, um destino incerto. Realmente, para eles era. Sim. Para muitas pessoas era. Talvez para a sociedade lá também naquela época era. As crianças e um destino incerto. Mas, meus irmãos, você que está me assistindo, quando Deus ele coloca as mãos sobre a sua vida, assim como colocou na minha, sobre a minha vida, sobre a vida das minhas irmãs, apagando todo o trauma, trazendo vida. Hoje eu tenho uma família abençoada. Tem um outro milagre que aconteceu também, bispo, que eu quero contar agora, rápido. 18 anos de casado, eu e minha esposa. Minha esposa não podia engravidar. Depois de 18 anos, quase completando 19 anos, a minha filha nasceu. Hoje ela tem 3 anos. Aqui também, no estúdio com a gente. Sua filha tem? Aqui. Pega ela pra nós. Ô, produção, traz a menina aqui. Traz a criança, então. Isso. Deus fez o que nela? Depois de 18 anos de casado. 18 anos? Depois de 18 anos de casado, minha esposa não podia engravidar e nasceu. Comprovado pela medicina? Comprovado pela medicina. Eu nunca vi, na verdade, pessoa que esperou tanto tempo assim para ter um filho. E não fez tratamento nem nada. Vem cá, filhinha, vem. Peraí, mano, peraí. Isso. Vem aqui, titio, vem aqui, titio. Isso. Amém. Vem aqui, titio. Essa aqui é a minha família, minha esposa, né, a Nilza, né, a Ana Júlia. Quem não podia vir, hoje está aqui no braço do bispão aqui, ó. Deus fez um milagre. Depois de 18 anos. Na sua vida pessoal. Exatamente. Mas no teu casamento também. No casamento, restauração total. Vamos aplaudir Jesus, vamos? Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir? Aqui tá tímida. Essas pessoas lá tá vendo um milagre. Milagre que Deus fez. Você é filha da promessa, filhinha. Então, depois de 18 anos, né? Então Deus ele restaurou a minha família. Eu que Deus agradeço, abençoe. bispo, pela oportunidade. Amém.
Imagina, você vai estar aí sempre com a gente. Amém. Glória a Deus. Quer dar um recado para prazer. sua família? Alguém? Sim, quer mandar um abraço? minhas irmãs estão assistindo. Quero dizer que continue nessa fé, minhas amadas. Hoje é engraçado, a gente brigava muito, né? Antes de conhecer, eu e minhas irmãs. Dos traumas, das situações que nós vivemos. Eu culpava elas pela morte do meu tio. Achava que elas eram culpadas. E elas achavam que eu era culpado também pelas situações que aconteceu com meu pai, com a minha mãe. Mas hoje, bispo, elas nunca deixam de me ligar e eu ligar para elas. E toda vez que elas me ligam, elas dizem: eu te amo. A dor foi embora. Foi embora. A ferida foi embora. Foi embora. Então aproveita, diga: eu te amo. Eu amo vocês sabem disso, a gente fala sempre um para o outro, né? E eu quero dizer também para você: se você não fala com seu pai, se você não fala com a sua mãe, não perca tempo. Jesus Cristo quer que você seja amigo dele. Amém. Obrigado, querido. Reconcilie.